Olá, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre consulta médica, minha primeira consulta com um psicólogo, efeitos do primeiro medicamento, que mais que eu tinha preparado aqui? As crises também, crises que eu já tive, que eu tenho, como é que eu me sentia, né? Como é que era. Enfim, mas antes, agradeço novamente por estarem assistindo aos vídeos, pelos likes, compartilhamentos, inscrições. Obrigada mesmo, gente, de coração. E tragam mais amigos, tragam mais pessoas, compartilhem com mais pessoas para que possam, né, ter aí essa informação de quem sente, de quem passa por essa condição que é o mal do século, né? Como já falei em outros vídeos e enfim. Então bora lá, vamos lá. A minha primeira consulta com o psicólogo foi bem estranha, assim, porque eu nunca tinha conversado com ninguém sobre essas coisas, assim, do que eu sentia. Eu sempre fui uma pessoa muito, como que eu vou dizer assim, muito fechada para essas coisas, muito tímida até. Enfim, então pra mim foi bem estranho, mas foi necessário. Não me dei com esse primeiro psicólogo que passei, embora ele fosse muito bom, mas é que psicólogo tem que ter uma conexão com o paciente para que ele possa se sentir assim confortável em falar as coisas e não deixar nada para trás, não esconder nada, porque se você guarda para você, isso te faz mal. Se você não consegue expressar, isso te faz mal. Então tem que ter alguém que te deixa à vontade, que você sinta aquele conforto em falar pra pessoa, né? E eu demorei um pouquinho, meu foi na acho que terceira psicóloga, aí eu acertei, aí foi legal. Aí comecei a ter uma evolução, comecei a melhorar, só que aí ela acabou descredenciando do convênio que eu tinha, e até eu conseguir outra psicóloga demorou bastante. Mas consegui também, conseguia passar. Só que meu tratamento, devido a isso, é descredenciamento de convênio, ou então não tinha mais convênio, aí pelo SUS é mais demorado, infelizmente, né? Poderia ser mais rápido, mas enfim, é mais demorado. E aí foi todo descontinuado o meu tratamento, foi todo, principalmente a parte da terapia. Do psiquiatra ainda até eu conseguia passar, porque o psiquiatra ele não conversa tanto com a gente como é a função do psicólogo, né? O psiquiatra é mais para te passar a medicação, saber se você está se dando bem, enfim, né? É a parte medicamentosa aí da síndrome do pânico, depressão, essas coisas, né? Enfim. E aí que eu fiquei um bom tempo aí sem passar com psicólogo, só com psiquiatra, e aí eu fui tendo uma baixa, né? Fui tendo uma recaída, enfim. Mas aí o primeiro medicamento, né? Primeiro medicamento, a primeira vez que eu tomei, eu senti bastante enjoo, não conseguia levantar, me deixou bem mal, eu só conseguia ficar deitada. E aí passou uma semana, eu não, enquanto ele fazia efeito assim que eu ia tomando ele, eu não conseguia ficar em pé, eu só ficava deitada. Aí tinha que comer algo antes, né? Porque não podia tomar a medicação do estômago vazio, aí eu comia uma maçã. E esse medicamento, ao invés de melhorar, ele foi piorando a minha situação, porque eu fui emagrecendo, gente, eu tava muito mal, eu tava mesmo assim, aparência, pele e osso, desmotivada pra tudo, foi bem difícil. Aí eu passei com uma outra psiquiatra, tive que trocar, por causa de descredenciamento também, de convênio. Aí essa psiquiatra, ela me falou,
quando eu falei a medicação que eu tava tomando, ela falou: esse médico tá maluco de passar isso pra você. Isso não é pra você. Aí ela me passou um outro que eu tomo até hoje e que os primeiros efeitos foram muito mais leves que da primeira medicação. E até hoje eu me dou bem com esse medicamento. Preciso tomar ele ainda, infelizmente. Lógico que eu gostaria de parar, Se eu pudesse parar, eu parava. Mas eu ainda não posso. Né? Eu tenho que seguir direitinho o que o psiquiatra me pede. Tenho que tomar direitinho todos os dias. Eu tomo todos os dias de manhã, depois do café da manhã. E por enquanto ainda não posso deixar de tomar. Né, eu comecei tomando um comprimido, daí conforme eu fui melhorando, hoje em dia eu tomo meio comprimido, né, o que já é uma evolução, mas mesmo assim, às vezes eu tenho algumas recaídas, assim, de crise, né, às vezes eu tenho algumas crises, e esse medicamento ele ajuda a controlar o pânico, mas assim, ele não, pelo menos no meu caso, ele não me isenta totalmente de ter crise. No entanto, o meu médico ele me passou um outro para quando eu tiver crise eu tomar. E assim, graças a Deus nesses últimos tempos eu tenho tido menos crises. Né? As crises diminuíram, embora os problemas na vida aumentaram, né? Porque eu tenho coisas na minha vida aí pessoal para resolver, né? Enfim, o que gera um pouquinho de dor de cabeça, querendo ou não, mexe um pouquinho com o psicológico da gente, querendo ou não, né? Mas tudo se resolve. E aí, as crises. As primeiras vezes que eu tive crise, foi uma coisa muito estranha, assim, no sentido de eu ainda não sabia estava acontecendo, eu ainda não sabia o que era a síndrome do pânico. Aí eu sentia assim uma coisa, o coração acelerado, parecia que eu ia cair, que eu ia ser engolida pelo chão. Eu não sei, dependendo da intensidade da crise, eu não sentia as minhas pernas, eu ficava apavorada. E eu queria me agarrar em alguma coisa, eu queria segurar em alguma coisa, mas aí a pessoa que estava do meu lado, né, nunca me ajudava nisso. E aonde eu me agarrava? Na primeira cachorrinha que eu ganhei, que ela tá aqui até hoje, a Meg. Hoje ela tem 14 anos, mas na época ela era filhote. Eu me agarrava nela, eu me segurava nela e eu sentia uma certa proteção até dela, assim, né? Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sentia e ela me ajudou muito. Ela que me segurava nas crises quando minha mãe não podia estar perto, quando meu pai não podia estar perto, era ela. Aí, assim, eu não conseguia sair direito pra rua, o máximo que eu conseguia era ir numa padaria e voltar o mais rápido possível, porque parecia que alguma coisa ia acontecer comigo na rua se eu demorasse um pouquinho mais, né? E com o tempo as coisas foram melhorando, eu cheguei a ter uma melhora, como eu disse em outros vídeos, eu cheguei a conseguir trabalhar assim, estagiar em escola, eu estava conseguindo retomar a minha vida de volta. Mas aí eu tive outra recaída por alguns motivos, e aquilo foi, assim, eu ficava pensando, gente, mas se eu consigo melhorar, por que eu não consigo manter essa melhora e crescer cada vez mais nela? Eu não tava entendendo por quê, né? Eu levei tempo pra entender por quê que eu não tava conseguindo melhorar. E aí, depois de muito tempo, quando eu vim, já estava casada, vim aqui pra minha casa, foi que eu comecei a ter uma melhora, foi que eu comecei a caminhar para melhorar um pouco mais. E aí, depois de um tempo, né, veio a pandemia, infelizmente, e como a gente só ficava dentro de casa e aquelas notícias ruins, eu acabei, né, vamos dizer assim, andando
um pouquinho para trás com a minha evolução, com a minha melhora. E aí veio o medo extremo de sair na rua, assim, de não conseguir nem ir até a padaria e voltar. Veio o medo de tudo, né? Porque todo mundo acabou ficando apavorado com tudo isso. Quem não tinha depressão acabou tendo, infelizmente. Quem não tinha síndrome do pânico adquiriu, infelizmente, né? E assim, eu voltei pra trás. Eu senti que eu andei pra trás, andei uns passos pra trás, e aquilo mexeu muito comigo, né? Porque eu achava que eu não ia conseguir ser capaz de voltar, de me reerguer. Eu ficava pensando, até quando que eu vou ficar nessa vida? Melhora, volta, melhora, volta. E eu não tava entendendo o porquê disso. E um dos motivos, né, agora tá se resolvendo, graças a Deus. E assim, tem dias, hoje em dia, agora assim, atualmente, que eu consigo ir até uma padaria e voltar, que eu consigo ir até o portão e voltar, mas tem dias que não vai. Tem dias que eu chego no portão e me vem uma coisa muito ruim, e aí eu não consigo sair dali. Parece que eu vou... É a mesma sensação da primeira crise. Parece que eu vou... O chão vai me engolir. Parece que eu vou sufocar. Parece que eu vou morrer ali no meio da rua. E eu não consigo. Então o que eu faço? Para eu poder ter as coisas que... faço como dá, sabe, gente? Eu peço... pelo aplicativo do mercado, porque eu não consigo mais enfrentar filas de mercado. Eu fico impaciente, começo a passar mal. Então, para evitar essas coisas, eu peço por aplicativo as coisas, né? Aqui, o máximo que eu consigo, quando eu consigo ir numa padaria e voltar, como eu tô falando para vocês. E, assim, ligo para minha mãe quando eu tenho crise, eu ligo para ela. Ela conversa muito comigo. Quando meu pai era vivo, ele conversava muito comigo, me ajudava nessas coisas. E é muito importante, assim, além da tua força de vontade de querer sair disso, é muito importante que você tenha pessoas ao seu redor que te ajudem, né? Você se ajuda e as pessoas te ajudam. Tem que ser tudo em conjunto, porque sozinho é muito difícil. Sozinho é bem complicado, né? E é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, sobre os medicamentos, a consulta, né? Hoje em dia voltei a fazer terapia e tá me ajudando bastante, tá me ajudando a colocar minha cabeça no lugar e ter aquela vontade de novo de tentar, né, sair de casa e fazer algo, né? É tudo muito, assim, não é rápido, é tudo muito devagar. Mas com paciência a gente consegue. Com paciência, ajuda das pessoas, de Deus principalmente, né? Então, sempre tenham alguém com vocês, porque sozinho, como eu disse, é complicado. Não é impossível, mas é bem complicado. É bom a gente ter os pontos de apoio, os nossos portos seguros. Se apeguem em quem quer realmente te ajudar. Se apeguem, se ajudem, se amem também, que é muito importante isso. E que a gente consegue, tá bom? Eu fico por aqui nesse vídeo, tá? Beijos, fiquem todos com Deus, compartilhem, deixem o like, tá? E obrigada, gente, por assistirem. Valeu!